Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Outro dia, no programa aqui da manhã, eu estava falando com o irmão que eu gosto muito do termo perseverança, quando a questão é ligada àquela questão de sofrimento, de luta, tem uma ligação muito direta com esse fundamento, né? Mas nesse caso que nós estamos tratando, eu achei muito interessante a gente usar o termo resiliência familiar. Eu creio que cai muito bem, até levando em consideração o que nós estamos tratando, não de desestruturação familiar, mas sim de desafios familiares. Então, dessa forma, eu creio que caiu muito bem, e eu creio que nós temos muita coisa boa para tratar essa noite, e todos nós estaremos ganhando muito. Muito obrigado, Valdizan. O que você colocou agora há pouco, né, falando do quanto prefere pensar na família, né, no aspecto dos desafios que elas enfrentam, né, de fato tira o foco de encontrar culpa ou defeitos numa família, né, e traz a coisa para uma ideia mais realista, que é em relação ao contexto. Isso é muito importante que você colocou. Né, o contexto e outros fatores que não necessariamente vêm da família que causam esses desafios. Então, pensar dessa forma é muito mais útil mesmo. E a resiliência, né, em si, já há algumas décadas, tem sido enfatizada na área de saúde mental em geral e cada vez mais também na abordagem de famílias. Então, para quem não tiver nenhuma familiaridade com essa expressão, ela vem até, não propriamente da psicologia, da sociologia, mas é uma influência de um conceito da física. Né? Então, já ouvi críticas até de usar essa expressão para a psicologia, né? no comportamento humano, no estudo do comportamento humano, na abordagem também em serviço social, de saúde, por conta dessa referência de que é um termo vindo da física, né? Então, em termos físicos, né, resiliência quer dizer que é a capacidade de um material, né, de voltar ao seu estado, né, anterior depois de uma tensão ou forte pressão. Né, a capacidade que o material tem de suportar alguma espécie de pressão ou tensão e deformar, né, suportar e voltar ao estado anterior. Basicamente, a ideia é essa, né, em termos das ciências físicas, né? E aí é que é preciso fazer uma certa adaptação quando se pensa no comportamento humano, porque quando passamos por desafios na vida, por crises, problemas, enfrentamos as pressões da vida, né, e as tensões, nós temos sim a capacidade de retomar um estado, porém nunca o mesmo de antes. Né? Na verdade, melhor. Né? O ser humano tem essa capacidade de se aperfeiçoar, de amadurecer, de conquistar mais, de desenvolver habilidades, né, competências e capacidades. Você nunca volta a ser o mesmo depois de uma experiência, muitas vezes, ruim. Né? Então, é importante fazer uma certa adaptação. E é um conceito, acho que a melhor pesquisadora, uma pessoa que mais tem estudado, praticado, difundido a aplicação desse conceito para, especificamente, a abordagem de famílias, é uma autora chamada Froma Walsh, e eu vou citar literalmente, né, que diz respeito à capacidade de resistir e se recuperar de desafios vitais perturbadores, né, e além desse enfrentamento, né, e adaptação, essa resistência e recursos possibilitam a recuperação e o crescimento positivo. Então, ou seja, não só como um material físico, né, que resiste a desafio, a uma pressão, né, no caso humano, desafios, né, da vida, vitais, mas de se recuperar e partir para um crescimento, né, positivo, um crescimento, uma mudança positiva. Então, a resiliência humana, a resiliência da família diz respeito a isso, especificamente. E aí, a partir dessa definição, Valdizan, você estava lembrando até um personagem bíblico, né? Mas pensando nesse tipo de definição. Sobre Eli, né? Eli, né?
Uhum. Agora, pensando nessa definição, com essa referência da autora, e aí você está já pensando, né, em exemplos, ilustrações, qual poderia ser o maior exemplo de resiliência que poderíamos imaginar na história da humanidade? Bater lá com Jesus, né? Jesus é um exemplo máximo de tudo isso, né? A convicção que se tem quando pensa em resiliência familiar é que toda família tem a capacidade de desenvolver a sua resiliência. Então, o trabalho nesta abordagem, né, as autoras enfatizam que é baseado numa convicção firme e profunda nesta ideia de que toda família tem condição, tem um potencial para desenvolvimento da resiliência. E como você falou do exemplo de Jesus, né, pense, né, se a ideia é sofrer pressão, né, desafios, quem mais sofreu, né, extremamente, né, e aí está aí a melhor ilustração, o melhor exemplo, né, ao ponto de ser morto, sepultado, né, mas ressuscitar. Né? E aí, quando volta da ressurreição, o que o texto bíblico diz? Como é que ele volta? Né? Como é que ele aparece nas visões de João, por exemplo, no livro de Apocalipse? Com até na figura completamente diferente, né? Com poder, né? Poder, né, transcendente, né? Poder, muito mais poder do que na condição humana anterior. Né? Então, isso, né, para o Vitor, para as famílias que acompanham, que conhecem as escrituras bíblicas, que têm a fé cristã, elas podem ter também já aí como um exemplo perfeito. Né? Acho que não há exemplo mais forte do que este, né? Da própria mensagem que é, né, o Evangelho, né? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Não há quem tenha sofrido mais, chegado ao ponto da morte, do sepultamento, e aí volta. Né, volta, ou seja, ressurge, passa pelo desafio e volta melhor, com mais poder, né? E aí, até para referência, né, de todos, né, é só lembrar também o que outros textos se referem a Cristo, né? Que ele mesmo, né, sendo filho, ele aprendeu, né, a obedecer por meio daquilo que sofreu, né? Acho que o texto da carta aos Hebreus, né, traz esse princípio, né? E uma vez aperfeiçoado, né, ou seja, então, realmente, a resiliência diz respeito a esse processo de sofrimento que traz um benefício já em si. Né? Não é gostoso, né? Não é necessariamente tão bom, não buscamos sofrer, não significa que eu preciso criar situações ruins na vida para aprender, né? Elas já vêm por si só mesmo, assim, eu procurando ou não, vai acontecer coisa ruim na vida, né? Porém, lembrar que é próprio do sofrimento, é próprio, né, das coisas que eu sofro, eu aprender algo com isso e me aperfeiçoar. Então, esse eu acho que é um ponto Bernardo, principal. Nesse caso aí, nós podemos dizer que a família, no seu núcleo, ela já tem uma predisposição a vamos dizer assim, a se restaurar, mesmo ela sofrendo o impacto, né? Ela em si ela já tem esse dispositivo, esse predispositivo para que ela possa voltar, ou seja, como fosse uma célula, né? Você sofre um dano ali e ela se reconstrói rapidinho de novo, o corpo, o tecido, né? Vamos pensar Com que certeza. a família, no caso, ela consegue, ela tem essa ferramenta, vamos dizer assim, de se recompor, mesmo dentro desse impacto, que é o desafio que ela enfrenta. Então, ela cede para absorver e depois ela se reconstrói, entender assim, porque sim, no tem caso, esse potencial. A convicção do trabalho com resiliência é exatamente esse, sim. Né? Todas as famílias, todas as pessoas, né? E aí, quando pensamos no contexto familiar, precisamos um conceito, né, do pensamento sistêmico, é que todas as pessoas, o que elas sofrem impacta toda a família, né? Isso com certeza. E por si só também toda a família, né, o potencial de cada indivíduo, ele repercute também na família para superar os desafios como um todo. Então, a família ela é a unidade funcional. Você não pensa só no que a pessoa tem de dificuldade ou de recurso, mas na família como um todo. E todos têm
essa possibilidade, essa capacidade, e eu penso que o diferencial é que é justamente pela dificuldade. A dificuldade é que é a ferramenta de aprendizado, a própria dificuldade. Então, não é ver o problema com outra ótica. Não é uma desgraça que vai acabar com a minha vida. Não, ela faz parte da vida, e é justamente por meio dela é que eu vou desenvolver minhas habilidades, vou me fortalecer e vou ficar melhor. Jesus nasceu para morrer na cruz, resgatar a humanidade, vencendo a morte. Eu só quero estar. Rádio Escola da Bíblia, tocando a palavra de Deus.